A OCP chama isso. Vamos aqui de novo. O aluno, vírgula, vá. Pronto. Ou então, Letícia. Ou ainda, Letícia. Qualquer uma. Aí. Qualquer uma pode repetir. Qualquer um pode. Há um ano, a two. Oração intercalada. Ou o quê? Interferente. Eita, pau. Vou colocar o item 8, que é o basilar. E a banca pergunta lá, viu, ao CP. Assinale aquela em que a vírgula ocorre pelo vocativo. Aí, por um aposto. Procura. Vai estar lá. Posso fazer a observação? É. OBS. Posso? Lá. Olha, posso ou não posso? Eu espero. Espera aí, termina. Espero. Maria. Espero. Espera pro eu aí, espero. Uh, Vamos lá. As vírgulas podem ser substituídas, as vírgulas podem ser substituídas por travessões ou quê? Parênteses. Travessões ou parênteses. Travessões ou parênteses. Travessões ou parênteses. Ponto. Vamos agora ao 8º item. Você coloca agora para separar. Também, ó, entre o local e a data também tem vírgula. Recife, vírgula, certo? 29 de dezembro de 2000 e tal. Sempre entre o local e a data tem que ter vírgula. Itália, vírgula. 24 de tal. Tem que ter vírgula também, viu? Então, elementos, para separar elementos de mesma função sintática. Como assim, Manuel? Objeto direto, objeto indireto, sujeito, certo? Então vamos ver. Observação, exemplo. Veja. Ela comprou, ela comprou tudo. Aí, 2 pontos, certo? Vou enumerar, 2 pontos. Ó, lápis, canetas, borrachas e cadernos. Olha aqui. O que é mais usado, cobrado, é o emprego da vírgula, viu? Porque 2 pontos, já estou colocando aqui aspas, raramente vem. Você sabe quando você quer destacar alguma palavra estrangeira, você quer colocar. E a outra? Ela caminha, ela caminha pelas praças, pelas pontes, pelas alamedas,
pelas alamedas, pelas estradas e pelas estradas. Aí sublim, lápis, canetas, borracha, papapá. Ela caminhar por onde? Pelas praças, pelas pontes, pelas alamedas, pelas estradas da vida. Ah, Laetitia Chu. É quando eu tenho vários sujeitos, ó. Yasmin, Letícia, Jéssica, Pikachu, Letícia Chu, viajarão amanhã. Veja que eu estou separando os sujeitos. Sujeito composto, ou seja, a mesma função. Pode ser de sujeito, de objeto, qualquer coisa. Bem sequenciado. Cuidado aqui. Alguém na sala aqui poderia me dizer qual é a função de lápis, canetas, borrachas e cadernos? Parou. Ela comprou o quê? Tudo é um objeto direto ou não de comprou? Agora, vou enumerar esse tudo. É um aposto enumerativo. Eu estou enumerando quem? Enumerei ou não tudo? Os dois pontos vêm aí para mostrar uma enumerar do termo antecedente. Estou não explicando tudo. É um aposto. É uma explicação, não é? Mas é uma explicação de forma enumerativa. Eu me referi aos dois pontos, ao pai e ao filho. Enumerei ou não quem? Pronto. Então, você tem aqui uma sequência. Na verdade, você tem aqui uma sequência. Você tem aqui uma sequência. Você tem aqui o quê? O quê? Um aposto. Que tipo? É no numerativo. Estou enumerando. Explicação numerativa. Então, vamos lá. Lápis, vá. Borracha. E aqui tem? Não, porque esse conector dá ou não ideia de soma? Agora perguntar na prova. Se tirasse esse conector I, estaria dentro da norma culta? Sim ou não? Não. Eu não vou ter que colocar vírgula aí não, filha. Sim, mas ele perguntou se retirasse. Mas não é assim. Não é assim. Ah, se retirasse e botar, mas não é assim. Agora, se retirasse a vírgula e pusesse, tirasse o I e colocasse uma vírgula, certo? Manteria o mesmo sentido? Se eu tirasse o I e colocasse uma vírgula aqui, gramaticalmente está correto, mas teria o mesmo sentido? Tem. Muita gente confunde, viu? A impressão que dá é que quando eu digo I caderno, ela nem para, né? E quando eu digo isso e sem a vírgula, sem o I, a ideia é que existe mais, né? Só na cabeça da gente que a gente acha que é, mas na banca não. A OCP não. Com o I ou sem o I, o sentido é o mesmo. Vamos lá. Eu comprei jacas, vírgula, mangas, vírgulas e abacates. Todo mundo dá a impressão que parou onde? E se eu tirar e colocar uma vírgula, comprei mangas, jacas, vírgula, abacates. A impressão que dá é que existe o quê? É uma impressão que dá, mas não é. O sentido é o mesmo, viu? Já duas questões caíram e a banca considera o sentido mesmo. Agora, o conector dá ou não ideia mais é aqui. E a outra fica numa coisa mais vaga. Mas mesmo assim, permanece o sentido. Caminho. Ela caminha por onde? Por onde mais? Por onde mais? E pelas estradas empoeiradas da vida. Isso aqui tudo são adjuntos adverbiais. É uma sequência. É adjuntos adverbiais de quê? De quê? De lugar, não é? Então, de lugar. Eu poderia parar até aqui. Ela caminha por onde? Ponto. Mas eu quis. Agora, pergunta da banca. Se puser uma vírgula aqui, tá certo? Errado, errado. Eu não posso usar a vírgula com esse I, que é uma soma. Eu só posso usar a vírgula se eu tirar quem? O I. E o sentido? Ó, ó.
ela caminha pelas praças, pelas pontes, pelas alamedas, sem o I, pelas estradas, ponto. Se eu puser a vírgula, vai ter o mesmo sentido que o conector I. Eu apenas vou substituir uma coisa, mas o sentido é o mesmo. Muita gente pensa que não é, mas a vírgula com ele não pode. A não ser que o I fosse, eu trabalhei e não recebi. Se fosse contraditório, poderia. Mas nesse caso é uma soma direta. Então eu não posso chegar aqui e colocar uma vírgula. Está errado. Tem que ser assim. Geralmente eu costumo, na redação coloque o I. Na redação coloque o conector I. Fica mais, eu diria, mais plausível. Fica mais coerente. Porque a vírgula me dá a impressão a mim que há algo mais. Dá a impressão, mas não é. Vamos colocar a observação. Vamos colocar. Coloque assim. Coloca assim. Calma, calma, como tá. Coloca assim. Não se usa a vírgula. Não se usa a vírgula antes do conector e, entre aspas. Não se usa a vírgula antes do conector e, entre aspas. Quando a ideia for de adição. Quando a ideia for de adição. Nesse caso aí. Quando a ideia for de adição. Não se usa vírgula antes do conector i quando der ideia de adição. Ponto. Quando der ideia de adição. Ponto. Agora, é claro, no momento que eu tiro o conector i, o que é que vai ficar no lugar dele? Hein? Se você não puser, você zera a questão. Se a banca trouxer sem um conector e sem a vírgula, errou, está errado. Ou você usa o conector e não põe a vírgula, ou você troca o conector pela vírgula, e sabendo que o sentido é o mesmo, certo? Bem, pega o material e vamos fazer algumas questões. Material, a página final, página 75. 75. 75. No meu aqui está 75, eu não sei como é que está aí. Vamos fazer qualquer dúvida que haja, pergunte, certo? Qualquer dúvida que houver, pergunte. Mesmo que não esteja com material, eu vou de forma bem lacônica, bem balsando, para você entender. Eu pergunto aqui. Veja. Vamos fazer, né, para a gente ver o porquê. Entender o porquê. Vamos lá. Assinala a opção em que a pontuação está totalmente correta. Primeiro, naquela empresa é ou não adjunta adverbial de lugar? Então, essa vírgula aí, ela é opcional, porque só são duas palavras. Naquela empresa, vírgula, acontecem, vírgula, disse o diretor, fatos relevantes, disse o diretor, não é uma oração intercalada? Estão entendendo, minha gente? E se é intercalada, deveria estar com o quê? Só que ele não colocou vírgula, então está errada a questão. A letra A está errada. Vamos ver a letra B. O país, vírgula, em relação à política energética, vírgula, deve adotar medidas eficientes para diversos setores. Tire isso aí que está entre vírgula e leia. Tire isso que está entre vírgula e leia. Vá. O país deve adotar. Posso tirar ou não? Se eu posso tirar é essencial ou acessório? Se é acessório, posso ou não isolar por vírgula? Então está correto a letra B. Então a primeira questão aí, a resposta é a letra B. Então gabarito aí, a resposta é a letra B. Não, filho, a gente vai comentar as outras questões, outras letras. Porque senão o pessoal fica sem entender o porquê do erro, porque não é só marcar, é saber por que está errado, por que está certo. Vamos ver a letra C, por que está errado a letra C. Vamos. O país, vírgula, deve adotar. Primeiro, entre o sujeito e o verbo.
Você sabe por que está errado isso aí? Porque entre o sujeito e o verbo não tem vírgula. Então, quando eu disse o país não é o sujeito, aí o país deve, entre o sujeito e o verbo, não pode usar o quê? Então está errado. Está vendo que você tem que entender o porquê? Não é só marcar. Por que é que não é a outra? Porque se vier parecida, eu sei. Tem que saber por que é que não está sendo. Está errado de cara. Letra D. Em relação ao problema do petróleo, vírgula, certo, urge que se adotem medidas. O que é que devem ser adotadas? Entre o sujeito e o verbo? Está errada essa vírgula. Adote-se vírgula. Por quê? Porque está errado. Porque entre o sujeito e o verbo não pode ter vírgula. Não está errado. Vamos ver a letra C ou letra E. Muitas empresas, vírgula, correto. Surpresas com o elevado preço da gasolina, vírgula, certo. Chegam a prever, parou. Quem prevê, prevê um relacionamento entre o sujeito e o verbo, não pode ter vírgula entre o verbo e o seu complemento, né? Não pode. Então o erro está aí, essa vírgula aí depois aí. Está vendo porque é importante você entender que não está e porque está? Por isso. Então, o certo é, chega a prever um relacionamento em escala, um racionamento em escala. Pronto, acabou. 2. Pontuação correta. A citação é antiga. Eu vou não citar. Deveria ter dois pontos. Aí, toda citação que você for fazer, 2 pontos. Comprou tudo, 2 pontos. Manuel falou, 2 pontos. Então está errado. B. Leia esses 2 autores. Quem são os 2? Primeiro tem uma vírgula aí, Machado e Aloísio. Está somando ou não? E depois os 2 pontos, 2 autores. O ponto e vírgula deveria ser trocado por 2 pontos. Então está errado. E Aloísio, não pode ter essa vírgula aí. Olha a vírgula, não está somando? Se está somando, não posso colocar essa vírgula. Está errado. C. Sempre aconselhou aos mais novos. 2 pontos. O que foi que ele aconselhou? Lutem pela vida. Aí só cabe 2 pontos. E não um ponto e vírgula. Está errado. Letra D. Primeira regra do jogo. Vá. 2 pontos. Qual é a primeira? O adversário. Está errado porque não é ponto e vírgula. Tem que ser 2 pontos. Porque ele vai dizer toda citação 2 pontos. Toda numeração 2 pontos. Agora, a letra E. Amado e Osmar, eles são quem? E Camilo, vírgula. Camilo é um escritor o quê? Como o verbo escritor, como a palavra escritor não veio, houve uma vírgula para mostrar a ausência. É como se eu dissesse, Manuel vai a Natal, ponto e vírgula. Ana, vírgula, a Caruaru. Ana o quê? Vai. Então, quando eu digo os escritores, Amado e Osman, escritores brasileiros. E Camilo é um escritor o quê? Como o nome escritor não veio, a vírgula está aí. Então a resposta é a letra E. Perfeito. E esse ponto e vírgula aí, Manuel, está correto. Ó, Manuel gosta de literatura. Ponto e vírgula. Maria, vírgula, de geografia. Manuel gosta de literatura. E Maria também gosta de quê? Geografia. Então é uma ausência de um termo. Por isso essa vírgula está aí. E o ponto e vírgula para separar as 2 orações. Então, qual é a resposta? Letra E, querida. Vamos agora à terceira questão. Lá na prova, vem assim. Das redações abaixo, assinale a que não sublinhe, não está pontuada corretamente. Não está. Vamos lá. Os candidatos, vírgula, em fila, vírgula, aguardavam ansiosos o resultado do concurso. Tira esse nome em filas e leia. Pode sair ou não pode? É ou não acessório? Posso não isolar por vírgula? Em fila é um modo como está, não o local em fila. Então, está correto. Ele quer o errado. Veja de novo. Em fila, vírgula, vá. Está certo? Não. Em fila, vírgula. Está errado? Ou certo? Não, minha gente, não está começando. Não é um termo acessório. Eu não posso usar a vírgula. Está lembrado? Não. Está correto. Em fila, vírgula. Os candidatos... Ah, sim. Os candidatos aguardavam. Quem é que aguardavam? É o sujeito e o verbo ou não é?
Pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo? Não, não pode. Então, o erro está justamente aí. O resto está tudo correto, mas o erro está aí, porque entre o sujeito e o verbo não pode. Então, letra B. Vamos ver a letra C, o porquê. C. Ansiosos, vírgula, os candidatos aguardavam. De que maneira? Em fila, o resultado de quem? Minha gente, olha, um bizu para vocês. Toda vez que tiver vírgula, para saber se está certo ou não, você vai ler a frase sem o que está aí. Se tiver certo, é porque está correto. Leia, por favor, a letra B. Retira o nome ansiosos na letra C e retira o nome em fila e leia. Vá. Está claro para vocês isso aí? Então, esses elementos podem sair. São acessórios. Então, a vírgula está correta. Na hora da prova, faça isso. Agora, venha cá. Eu vou colocar uma vírgula aqui, viu? Veja, eu vou colocar uma vírgula aqui. Aqui, ó. Carla analisou, vírgula, vários livros. Retira o nome livre e leia. Faltou alguma coisa ou não? Não faltou, não? Então o termo que vem depois é essencial ou acessório? Se é essencial, eu não posso usar vírgula. Se fosse acessório, é só isso que você tem que ver na prova. Não precisa morrer de estudar, não. Tem que só ver. Não, se você retirar o que está aí com vírgula e a frase estiver certa, é porque as vírgulas estão corretas. Viu? Retira o nome ansiosos daí e em fila. E se você, o que está em vírgula, se você retirar da frase e ler e a frase tiver sentido, é porque as vírgulas estão corretas. Vamos de novo. Ó, Manuel, ontem à tarde, vírgula, comprou os livros. Tira ontem à tarde e leia. Tá claro? Ontem à tarde pode sair. Não vou usar vírgula. É isso na hora da prova. Não decore. Veja essa. Veja, fiz, infelizmente, as tarefas. Tira o nome infelizmente e leia. Fiz, pode sair. Se vier com vírgula, está errado? Não, porque eu posso tirar. E aí não está errado. Tudo que é acessório, eu posso usar a vírgula tranquilamente. Então, está certo a letra C. Vamos de novo, vamos ler a letra D. Os candidatos ansiosos aguardavam o resultado do concurso, vírgula, em fila. Essa vírgula é opcional, em fila. Tira o nome em fila e leia, vá. Agora, veja só. Cuidado, viu? Cuidado. Quando eu digo assim, ansiosos, vírgula, os candidatos aguardavam, eu quero dizer que quando eles aguardavam, eles estavam. Agora, assim, os candidatos ansiosos, sem vírgula, eles estão ansiosos ou eles já são ansiosos? Muda. Veja, o velho bêbado caiu da escada. Bêbado, sem vírgula. Significa dizer que ele é um bêbado, é um alcoólatra. O velho, vírgula, bêbado, vírgula, caiu da escada. Quando caiu, estava bêbado. Muda ou não muda o sentido? Agora, a vírgula aí é opcional. Agora, o sentido é que altera. Então, está correto. Vamos ver a letra E. Os candidatos aguardavam ansiosos em fila o resultado do concurso. Aí a pergunta que você me fez. Retira o nome em fila e leia. Os candidatos aguardavam ansiosos, Está claro ou não? Então, em fila, pode sair. Se pode sair, pode se colocar vírgula. Pronto, é isso. Aquilo que for acessório, pode. Vejam vocês. Os alunos nervosos entraram em sala. Os alunos nervosos, sem vírgula. Esses alunos são nervosos ou estão nervosos? Os alunos nervosos entraram na sala. São nervosos. Os alunos, vírgula, nervosos, vírgula, entraram na sala. Quando entraram, estavam. Eles são ou estão? Gramaticalmente não é correto, só que muda. E a banca trabalha com isso também. Então, está correta a letra E, o erro é a letra B, porque entre o sujeito e o verbo não pode. Estão vendo como é bom fazer item por item? Porque você vai aprendendo, não é só dar gabarito. Da gabarito já está tudo aí, gabarito pronto. Vamos agora à quarta questão. Ora, a quarta questão é o seguinte. Você só vai corrigir uma. Corrigindo uma já mata o resto. Porque tudo começa na Suíça, não é? Começa ou não na Suíça? Tudo começa na Suíça. Você pode ver A, B, C, D e E, começa com na Suíça, que é o advérbio de lugar. Veja comigo. Assinala a alternativa que apresenta o emprego correto dos sinais de pontuação. Minha gente, veja a letra A, veja aí a letra A. Olhe direitinho. Vazando a letra A já mata.
Faz o seguinte. Retire. Na sua imaginação, retire o nome na Suíça e retire o nome grande parte deles com suas vestes africanas. Tire isso aí e leia sem isso. Minha gente, eu quero que você, na sua imaginação, retire o nome na Suíça e retire o nome grande parte deles com suas vestes africanas. Tire isso que eu acabei de dizer e leia a frase para ver se tem sentido. Vá. Delegados de 103 países, vá. Quem foi que determinaram a proibição total das caças aos elefantes? O resto pode sair. Se pode sair, é essencial ou acessório. Então a resposta é a letra A. Por quê? Porque a vírgula apareceu, mas os termos que estão entre vírgula pode o quê? Porque não são essenciais. Acabou a história. Então a resposta é a letra A. Aí, Manuel, e o resto? O resto está tudo incoerente. Então, letra A. Vamos ver. Vamos ver aqui a quinta questão. O resto está tudo incoerente, viu? Do quarto. A quinta é o seguinte. Eles assinaram o item que apresenta a pontuação correta. Ele quer correta. Veja a letra A aí. Vamos ler a letra A. Vamos lá. A hospitalidade tem dois aspectos. Quem é que tem dois aspectos? Pronto, eu não posso tirar nada. Aí, tem dois aspectos. Eu vou ou não enumerar esse aspecto? Aí eu coloco o quê? Perfeito. 12 pontos. Um geral, vírgula, que se refere à convivência em sociedade e se confunde com o cerimonial e a etiqueta do povo. Vá. O outro, ponto e vírgula, o outro, vírgula, específico. O que ele faz? Que estabelece relações especiais entre anfitriões e convidados. Ele enumerou ou não os dois? E trouxe as vírgulas cabíveis. A resposta é a letra A. 2 pontos para enumerar e as vírgulas para separar. Então, de cara, letra A. Aí, por eliminação, né, você... Vamos ver o resto aqui, só para a gente ter uma noção. Vamos ver. Letra B, vamos lá. Baseados no código de honra do deserto, vá. As relações de hospitalidade árabe, vá. Já está errado. Quem é que dão ao hóspede direitos aos habitantes? As relações de... Entre o sujeito e o verbo... Então está errado. Só está errado por causa dessa vírgula aí, que vem entre o sujeito e o verbo. Não pode. Está errado. Ô Manuel, a letra C, qual é o erro? Os poetas árabes que tanto cantaram as virtudes do perfeito anfitrião não dizem quase nada. Olhe, primeiro, você deveria fechar com vírgula. Ó, os poetas árabes, vírgula, vá. Que tanto cantaram o quê? As virtudes do perfeito, vírgula. Depois de anfitrião, vírgula. Não diz quase nada. Agora, tire isso que eu coloquei entre vírgula e leia. Tire isso que eu coloquei entre vírgula e leia. Os poetas árabes, vá. Posso dizer isso? Então, se eu posso dizer isso, o termo deveria vir isolado em quantas vírgulas? Uma só, não. Se você puser uma, ou então, quando colocar nenhuma, está restringindo. Se colocar as duas, está explicando. Mas eu posso usar as vírgulas aí, as duas. Agora, veja, eu posso retirar o termo? Pode. Se pode, eu posso usar, mas tem que ser quantas? Está errado. E a letra E, qual é o erro? A hospitalidade... Opa, no entanto, tira o nome no entanto daí, leia. Vá. Minha gente, o no entanto não pode sair. É uma conjunção intercalada. Tem que ter o quê, minha gente? Duas. E vá mais na frente, tem um nome assim, particularmente. Terminou em mente? Não foi? Não é um advérbio? Ou eu uso duas, ou nenhuma. Mas aí ele só trouxe uma. Agora, por favor, retire, lê o texto sem o nome, no entanto, e sem a palavra particularmente. Vá, leia, vá.
A hospitalidade não é medida pela abundância da vá, mas é apreciada quando se pratica apesar dos meios. Os dois podem sair ou não. Então os dois deveriam estar o quê? Ou duas vírgulas, no entanto é obrigado. O mente, que é advérbio, é opcional, porque ele é pequeno. Mas no momento que eu ponho uma vírgula, e aí ficou quebrado, ficou troncho. Está errado isso. Sexto, marque o item em que ocorre erro. Está bem negritado, erro. Veja, o homem analisa todo o traço da vida. E a mulher observa. Parou. Esse I aí, a vírgula aí, está certo? Mas, minha gente, por favor, venha cá, por favor. Não está aqui, não. Mas eu pergunto, quando o conectivo, eu disse há pouquinho, quando o conectivo somar sujeitos diferentes e for a diversidade, a vírgula não é opcional, minha gente. Olha aí se os sujeitos são diferentes, olha. Vou fazer a pergunta a vocês. Quem é o sujeito que analisa todo o traço? Quem é? E quem é que observa um desenho? É o mesmo sujeito. Não liga sujeitos diferentes. O que foi que eu disse agora há pouco? Quando o conector I ligar sujeitos diferentes ou indicar a diversidade, a vírgula não é opcional? Então está correto. Cuidado, viu? Agora, se fosse o homem analisa, vírgula, e observa, não, é só se for sujeitos diferentes. Você pode ou não usar. Se for o mesmo sujeito, você não usa. O homem analisa, interpreta, repete, nenhuma vírgula. Porque é o mesmo sujeito. E não. Então, cai fora. B. Os primeiros anos da vida foram, vírgula, portanto. Olha aí, tira aí esse nome portanto e leia. Os primeiros anos da vida foram o quê? Os de minha formação instintiva. O portanto pode sair ou não. Então ele deveria estar com quantas vírgulas? Ele só está o quê? Então está errado. Está errado. Então o erro é o quê? Letra B. Então letra B é errada. Letra B é errada. Vamos fazer só até aqui. Vamos ver a letra D. Passei esse período inicial tão remoto e tão presente em um engenho de Pernambuco, minha província natal. Retire o que eu vou mandar você tirar agora para ver. Retira o nome daí. Retira a palavra aí. Tão remoto e tão presente. Sublinha aí. Isso aí. E sublinhe minha província natal. Leia sem ele. Passei esse período inicial, vá. Em um engenho onde? Está claro? Então, se está claro, é porque as vírgulas estão o quê? Pronto. Está vendo que mata, tranquilo. Correto. E vamos ver a letra D. A população do pequeno domínio, leia, vá, inteiramente fechada a qualquer inteligência dos outros feios de escravidão. Retire isso aí e leia sem ele. Está claro? Então, se está claro, pode sair? Se pode sair, eu posso usar vírgula. Pronto. Na prova, faça isso. Então, está correto. Vamos ver a letra E. No centro do pequeno cantão de escravos, levantava-se a residência do Senhor. Tira tudo isso do início e lê somente. Levantava-se. Agora inverte. A residência do Senhor era. Quem é que era levantada? Esse termo antecedente. Pode ou não sair? Se pode sair, a vírgula está correta. Pronto, é isso. Na hora, faça isso. Morre. Pensa que está morrendo de estudar, não. Entendeu? Fica mais fácil. Bem, vou dar o gabarito aí, A e B, do resto. E qualquer dúvida, nós teremos a última aula de gramática semana que vem, mas ainda tem mais 3 de redação, fechando aí, e lá somente tranquilidade. Uma Parnasa e opípera tarde que está por vir, vê-los poeticamente, mesocriticamente na próxima aula. Que 2024 seja mais balsâmico e menos alarve, e que você consiga os seus objetivos. Ida em paz e o Senhor vos acompanhe. Amém.
Mas